Olá, tudo bem? Meu nome é Kátia Briz e você está no canal Kailash Pudi, um canal onde a gente discute espiritualidade, fala sobre terapias holísticas, fala como a nossa psique atua em nossos corpos, enfim. E aqui a gente está para mais uma série dos vídeos que estão sendo gravados para o trabalho voluntário e que, claro, serve para todo mundo que alcançar esse vídeo e para quem quer, se você quiser passar para um amigo, fique à vontade, ok? Bom, e hoje a proposta aqui é falar um pouquinho sobre, de novo, a gente vai falando sobre a psique, vai falando sobre doença, sobre metafísica da saúde. Então, trazer um pouquinho de uma das, eu não gosto de chamar doenças, mas eu vou chamar de distúrbios, que mais as pessoas chegam aqui para falar. É incrível, eu sempre brinco com isso, né? Porque as pessoas vêm, tem dor nas costas, tem dor no braço, tem a coluna com hérnia, enfim, dores de cabeça, mas a maioria, quando a gente olha a ficha, porque quando a pessoa vem aqui a gente pede para preencher uma ficha, o que a pessoa fala pra gente? A tal da ansiedade. Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre isso, olhando aí pelo lado metafísico, um pouco, muitas vezes eu encaro como lado da medicina tradicional chinesa e também pra gente falar do lado espiritual. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aí é o quê? Que ansiedade, na verdade, vamos falar um pouquinho antes, nomear. O que a gente nomeia? Então, tudo que acontece na nossa vida é de nossa responsabilidade. E aí a gente nomeia. E quando a gente nomeia é o grande X da questão. Por quê? Porque a gente tem uma visão em relação àquilo e traz isso para nossa mente, para nossa psique. Lembra? A minha cabeça, ela acredita em tudo que eu vejo, baseado em tudo o que eu tenho para trás, nas minhas experiências, no que tá no meu DNA. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá e nomeia. A gente nomeia aquilo com base em algo e aquilo começa. É basicamente assim, ó. A gente vai lá, faz um exame de sangue, vê que o resultado tá um pouco alterado. Tem um nome que a gente não entende. A gente vai no Dr. Google. O que significa isso? E aí dá um resultado péssimo. E a gente entra em desespero. Quer ver uma ideia? Uma ideia não, perdão. Quer ver um exemplo? Há uns 4 anos atrás, eu fiz um exame de sangue normal, dentro do processo, e aí eu li lá. A gente tava olhando o CA125, que é o fator... como é o nome, gente? Esqueci. Esqueci o nome. Mas o que esse CA125 diz? Se ele tá alterado, você tem uma possibilidade de um tumor, aí indo pro lado de um câncer, como você tem uma possibilidade de uma endometriose. E aí, ó, fator tumoral. E aí, claro, gente, que quando eu li aquilo, fui aonde? Dr. Google. Quando eu vi no Dr. Google o que era, o que foi a primeira coisa que a minha mente foi? Pra onde a minha mente direcionou naquele momento? Câncer. Eu me lembro de de mandar mensagem pra Simone, falar com a Simone. Eu, inclusive, chorei nesse dia, porque a minha cabeça foi. Porque quando a gente ouve câncer, a gente já cria uma série de coisas, porque é o que a gente já tá acostumado, né? Câncer, a gente já pensa em alguma coisa ruim. E a gente não pensa que tem um monte de gente aí que passou por isso, que aprendeu com isso e que curou-se do câncer. Mas enfim, foi a minha primeira reação, sim. E aí, tipo, calma, vamos olhar. E aí eu continuei lendo. Até a Simone me respondeu, eu continuei lendo. E eu falei, não, peraí, pode ser endometriose. Tá bom. Aí eu fui tentar entender mais ou menos o que era endometriose e seguir a minha vida. Não era um câncer naquele momento, é uma endometriose que eu venho confirmar mais pra frente. E aí, só que até aí, o que acontece, né? Por sorte, por conhecimento, por ajuda do plano espiritual, não sei qual que é a melhor palavra que eu posso dizer. No momento em que isso veio, que eu li, que eu entendi, mas que sim, a Simone veio conversar comigo, trazendo as palavras do doutor que me acalmaram, eu parei de pensar naquilo como algo, como câncer, como algo ruim. Então, peraí, não, pode ser várias coisas, vamos com calma, vamos ver o que é isso aqui melhor. E, tipo, não é um câncer. Então, e aí eu tô falando isso por quê? Porque eu fui fazer exame e não tinha nada, depois tinha. Foi uma confusão esses exames aí, mas também tá muito relacionado ao quê? O que eu fiz lá atrás para que isso acarretasse em mim. E aí tem algumas explicações aí dentro da metafísica, mas o ponto aqui não é hoje.
Não é falar sobre isso hoje, a gente ainda vai conversar. Só tô trazendo isso para que vocês entendam que quantas e quantas vezes a gente vai lá, pega uma informação e a gente cria aquilo, porque aquilo nem era e cria. Existem outras histórias aqui dentro dos pacientes que procuraram tanto, mas tanto que encontraram uma doença. Eu tenho paciente aqui exatamente não, mas eu tenho uma pessoa próxima que ela tá vivendo ali no vitimismo, ela quer um pouco de atenção e ela sempre potencializou tudo. Então, o que acontece? A gente já tratou ela aqui no à distância e assim, é totalmente emocional. Se ela melhorar a cabeça dela, o que ela tá sentindo melhora. Por quê? Porque lembra que eu expliquei, acho que, se não me engano, eu expliquei no outro vídeo. Tudo, antes de chegar no nosso corpo físico, começa no nosso corpo mental e emocional. E aí ela foi somatizando aquilo até que chegasse no corpo físico. Quando eu não somatizo isso, aquilo vai se dissipando no campo. Agora, claro, né? Se já tá no meu físico, é porque eu já somatizei e eu preciso trabalhar isso, tanto no físico quanto no espiritual, ok? E aí eu vou falar agora um pouquinho da ansiedade. Então é pra vocês entenderem quando eu tô falando de nomear. Entendeu qual é o ponto? Tenho tal coisa. Imagina que aquela mensagem que eu li lá atrás, que pode ser um câncer, eu tô com câncer. E aí? Talvez eu gerasse realmente um câncer. Talvez eu criasse aquilo dentro de mim. Por quê? Porque eu tô potencializando aquilo, porque eu tô colocando foco naquilo, porque eu tô acreditando que eu tenho aquilo. Então, eu tô atraindo mais dessas situações no meu campo até chegar no meu corpo físico, até eu materializar isso, tá? Então, cuidado com o que a gente nomeia. Como eu falei pra vocês, muitas pessoas chegam aqui e falam assim, eu tenho ansiedade. Aí eu pergunto, vocês realmente sabem o que é ansiedade? Porque, gente, as pessoas nomeiam sem saber. Ansiedade é medo. Primeira coisa que vocês vão saber. Ansiedade é medo. Dentro do canal do Instagram, de vez em quando eu posto algumas coisas no Stories, eu posto algumas coisas no feed, mais Stories, então pra quem acompanha vai ver, já viu. Ansiedade é medo. Então, quando eu falo assim, então vamos pensar assim, eu vou ter uma festa pra ir, eu tô ansiosa pra isso. Eu tô ansiosa, eu tô com medo de ir pra festa? Pode ser que sim. Pode ser que eu tenha medo, pode ser que eu não queira me encontrar com um monte de pessoas. Mas pode ser que não também. Pode ser o que eu tô falando, é que eu tô expectante. Eu tô esperando isso, eu quero usar aquele vestido, eu quero me arrumar, enfim. Então, é diferente. O medo, ele é algo natural e algo positivo. Por quê? Faz parte da gente, faz parte aqui do nosso cérebro, de uma parte do nosso cérebro, que é uma parte que a gente chama muitas vezes de reptiliana, que é aquela parte onde eu tomo ação, vamos falar assim, tá? É a minha parte de sobrevivência. Então, é bom eu ter o medo, porque se eu não tenho medo, eu vou atravessar a 23 de maio às 6 horas da tarde no meio dos carros. Não. Então, é importante que eu tenha medo e que eu entenda, isso aqui é perigoso pra mim. Não vou naquela rua escura porque pode ter alguma coisa. Agora, gente, quando o medo se torna ansiedade, é quando ele é o medo pra tudo. Eu não tô falando do pânico, que a pessoa não sai de casa, que é uma das linhas da ansiedade. Eu tô falando daquele medo que, assim, a pessoa chega às 7 horas. Aí deu 7h05, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Aí eu começo a criar. Bom, será que o ônibus foi assaltado? Não. Será que roubaram? Não. Ai meu Deus, será que sequestraram? Entendeu? É esse tipo de medo, onde a gente potencializa, onde a gente olha totalmente o negativo e potencializa. Mas eu sempre ouvi falar que a ansiedade é quando a gente vive no futuro. Sim, gente, também. Futuro ou passado é quando a pessoa não está no presente, no aqui e agora. Só que isso potencializado, porque não estar no presente é algo até nosso. E em alguns momentos é importante. Eu preciso pensar no meu futuro, projetá-lo. Eu preciso pensar no meu passado, porque eu aprendo com o meu passado. Agora, quando eu vivo ali, no meu passado, eu não tô legal. Quando eu vivo aqui, no meu futuro, eu não tô legal. E a ansiedade, ela me traz isso, né? Normalmente, a ansiedade me leva pro futuro, salvo aqueles casos em que a pessoa fica voltando pro passado por medo de alguma coisa que aconteceu, que gerou um trauma, etc. E a depressão, muitas vezes, me leva ali pro passado e pro meu sentimento de que sou sozinha. Mas a gente, de novo, vamos falar de ansiedade. Então, quando eu tô falando aqui de ansiedade, ela tem níveis, tem uma série de coisas. Não é assim, sou ansiosa, não sou ansiosa. Então, o que eu quero dizer aqui é cuidado com nomear, com as nomeações. O medo do futuro, ou ficar pensando no futuro, preocupada com o futuro, é o quê? É apenas o medo. Eu tô preocupada por quê? Porque vai acontecer alguma coisa. Quando eu tô pensando no futuro, é por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. E eu fico criando uma série de coisas. E normalmente essas hipóteses são negativas.
E aí, não, Kátia, eu penso positivo. Então, gente, já conversamos também sobre isso. Pensa positivo, quanto tempo do seu dia? 5 minutos? A gente tem 24 horas no dia. E aí, as outras 24 horas, a gente fica numa vibração baixa. Ansiedade, medo são vibrações são sentimentos de baixa vibração. E isso vai trazendo pro nosso campo físico, pro nossa psique, diversas alterações. Bom, falando de medo, a gente está falando na medicina chinesa de elemento água. Então, muitas vezes eu tenho muita dor na coluna. Não tô falando de ciático, que ciático é outro elemento. Tô falando de coluna mesmo. Tenho muita dor na minha lombar, por exemplo. Bom, e não é meu ciático? Eu tenho muito medo? Eu tô passando por alguma situação de muito medo? Eu não preciso ser ansiosa para ter dor na lombar, tá? São coisas distintas, mas que podem gerar. Então, normalmente, pessoas realmente ansiosas tendem a ter dores também nessa região da lombar, da coluna, porque não só nessa região, em outras partes, que está relacionado com o meridiano ali da bexiga. Então, também está relacionado com o meridiano da bexiga, então pode dar outros problemas, como, por exemplo, uma infecção urinária? Possivelmente, a gente está falando do mesmo meridiano. Quando a gente fala de um meridiano, a gente não está falando efetivamente do órgão, tá? O meridiano é um canal de energia no corpo, mas se a gente está falando do órgão, a gente está falando do meridiano, entender? Então, numa coisa efetivamente não está atrelada, o meridiano não está efetivamente atrelada ao órgão. Não é porque eu tenho por exemplo, uma contratura, eu tenho um fluxo interrompido, que efetivamente o meu órgão não está afetado, está doente, tá bom? Então, a gente precisa olhar para essas questões com outro olhar, tá? É olhar ali e entender o que isso traz pra gente. E como eu falei, dentro da metafísica, é um olhar muito pro futuro, é muito esse medo, então é se entender. É o autoconhecimento, o medo do que eu tenho, o que esse medo tá me acarretando, quando ele me paralisa, quando ele não paralisa, é bom, não é bom, eu tenho de vez em quando, eu preciso ficar atento a isso. Lembrando que tudo que a gente tem, a gente já carrega, já traz isso, já carrega, já traz isso de outras vidas e tá aqui no nosso organismo e em algum momento ele vem à tona. Ele tem então aí um gatilho que ele é disparado e ele vem à tona. E para que ele vem à tona? Para que eu aprenda com a situação, para que eu trabalhe essa situação, para que eu vença essa situação na minha vida. Então, fiquem atentos aí com o que vocês estão sentindo, comecem a olhar melhor para si, quando que isso começou. Às vezes as pessoas falam, eu não tô assim, assim, assado. Então, gente, não começou agora. Você já vem alguns dias com isso. E aí isso, em algum momento, ele reverbera em você com uma dor, com uma irritação, com uma sensação de mal-estar. Depende do que tá acontecendo, ok? Então, vamos prestar mais atenção nisso e prestar atenção no que a gente tá falando. Eu tenho ansiedade. Tem ansiedade mesmo? Tem certeza que tem ansiedade mesmo? Você já fez um teste? Já foi comprovado? Porque também, gente, lembra, a ansiedade é o mal do século. Por que é o mal do século? Porque todo mundo fala nisso o tempo todo. Porque todo mundo nomeia isso o tempo todo. Não estou dizendo que as pessoas não têm. Muitas pessoas têm. Mas muitas pessoas não têm, mas criam isso. Então, cuidado com o que você está criando. Isso é para todos nós. Estamos aqui, neste planeta, nessa dimensão, nesta vida, para aprendermos. Sim, somos errantes, erramos em vários momentos e tá tudo bem. O importante é o que a gente tá aprendendo com tudo isso. Bom, por hoje é isso. Não, faltou uma coisa. Olha só. Tem alguns momentos, gente, como eu expliquei, que a gente tem isso em nós, só que às vezes isso é potencializado. Por que é potencializado? Porque eu fico ali sofrendo com aquele negócio, sofrendo com aqueles sentimentos e criando mais eles dentro da minha cabeça. E, consequentemente, eu atraio situações que vão potencializar isso e seres espirituais que vibram, que já não estão aqui e que vibram na mesma frequência que a gente. Então, normalmente, uma pessoa ansiosa, quando ela tem um pico, é porque ela atraiu, é porque ela acabou puxando para o campo dela espíritos que têm a mesma frequência. Mas o espírito veio ali para fazer mal? Não é isso, gente. Tem a mesma frequência. Semelhante atrai semelhante. Guarda isso. Semelhante atrai semelhante. E eu não tô falando que quem gosta de rock, por exemplo, vai atrair quem gosta de rock. Eu estou falando que eu vibro. A minha vibração atrai pessoas que têm a mesma vibração que eu. Então, se a minha vibração tá de medo, eu vou atrair pessoas e seres
com medo e vai potencializando isso, tá? Então, mas então tudo é espiritual? Não, não é espiritual, tá dentro do seu ser, mas o espiritual acaba vindo e potencializando essas questões, porque imagina que ao invés de um, são 2, 3, 4 vibrando ali em cima daquilo. Então, nessas horas, respira, faça mantras, façam orações, mas tenha fé, com muita fé. Com muita fé. Pensa aqui no espaço, pensa que se tiver alguém com você, aqui é um caminho onde essa pessoa, esse ser possa vir, possa buscar se cuidar, tem os seres espirituais aqui para isso. Pense em vocês aqui, na hora de dormir, faz uma oração, pede para que vocês vão para um lugar calmo, que tratem vocês, que cuidem aqui de vocês, do seu ser como espírito. Sempre é possível, mas acima de tudo, gente, quando eu falo para vocês fazer uma oração, principalmente nos momentos de crise, não é só fazer uma oração, porque tudo que a gente tem é um padrão aqui da nossa cabeça, mas a oração já ajuda bastante. Então, toda vez que vocês forem fazer uma oração, por exemplo, tenha fé, porque como a gente faz, eu preciso sair disso, Pai Nosso, a sensação de fazer, ai meu Deus do céu, eu preciso sair disso, isso aqui não vai resolver, porque lembra, não são as palavras. É o que eu vibro. E o que eu tô vibrando? Eu tô vibrando no medo. Eu tô vibrando que, ai meu Deus, eu preciso sair disso, pelo amor de Deus, me tira daqui. Não tá nem chegando. Porque a minha vibração não aumentou. Respira fundo. Eu tô bem, eu tô segura. Entrega nas mãos de Deus. Quem é mais pro lado católico, acredita, enfim, imagina o manto de Mãe Maria sobre você. Quem tá ali do lado mais de uma umbanda, se coloque nos braços do seu orixá preferido, se coloque nos braços de Mãe Oxum, por exemplo. Quem tá mais pra linha indiana, a gente tem Mãe Kuan Yin, se coloque nos braços dela, não importa. O que importa não é o que e pra quem, é como você tá se sentindo, em que você confia, se coloca ali nos braços de Nossa Senhora Aparecida e se entrega. Tendo fé, acreditando, confiando de que está nos braços e que vai ser envolvido por essa luz. Não tem eu sou péssima para passagens da Bíblia, parábolas, enfim. Mas não tem uma que falam que a pessoa estava andando e que daí vê os passos atrás, que tinha alguém andando ao lado, ajudando, segurando, sustentando, sendo que a pessoa se via sozinha. E que daí fala que era Mestre Jesus, e aí se eu não tô falando besteira, em algum momento fala que ele carrega, né, no colo. Então é isso. Isso é se entregar. Se entrega. Você não está sozinha. Se entrega. Vá para os braços de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Mestre Jesus, quem vocês quiserem. Não importa o nome que vocês dão. Importa que aquilo faz seu coração aquecer. Importa que você confia, que a sua fé é potencializada ali. E aí aquele sentimento, aquela batedeira no coração, a falta de ar, o sentimento de morte, enfim, vai acalmando. Bom, fica com Deus. Espero que vocês consigam aí cada vez mais se entender, compreender o que estão sentindo, potencializar, se fortalecer no caminho da fé. Namastê.